Hey guys, gente, vamos continuar aqui o capítulo 8, falando aqui da parte do Language Arena. E a gente começa com o texto do Artificial Mouse Embryos, onde vai ter aqui justamente o uso do just, do still, do already, do yet, bem aplicados. Então a gente vê o texto e depois a gente vê a definição de uso gramatical deles, né? Aí depois vocês podem, em casa, sozinhos aí, comparar o uso, né? Junto com a teoria gramatical que vai estar lá abaixo. Então vamos lá. Aqui no Language Arena nós temos o texto Artificial Mouse Embryos. Aí tem embaixo Dear Editor. Aí tem a resposta do Synthetic Mouse Embryos Created from Stem Cells em 9 de junho. Aí começa. Deixa eu dar um zoom aqui. Mais um pouquinho. Aí. Scientists have just created mouse embryos, but they still haven't found a solution for the overpopulation and aging population issues. Então aqui você tem o just destacado e vocês percebem que na frente vocês têm aqui o auxiliar have. Have just created. Então tem o passado do verbo criar e o just na frente. Então já vocês começam a entender a estrutura gramatical. Have mais o just mais o verbo no particípio passado por causa do have. E continua, they still haven't found. Você tem o still depois do sujeito e antes do have. O just está depois. Ó. O still vem antes, né? E aqui na negativa, certo? But they still haven't found a solution for the overpopulation. Então, os cientistas acabaram de criar um embrião artificial de ratos, mas eles ainda não encontraram uma solução para a superpopulação e estão agindo nos problemas dessa população, né? População de ratos. They have already developed self-driving cars and food delivery drones, but they haven't discovered a cure for a vaccine for HIV AIDS yet. Então a gente vem de novo aqui, ó. They have already. Você tem o have antes do already, que é já. Eles já desenvolveram carros autodirigidos e drones para entrega de comida, mas eles não descobriram a cura ou a vacina para a AIDS ou o vírus do HIV, que é AIDS, né? Ainda. Então, você tem o yet usado do fim da frase, numa frase negativa. Or, for cancer, the leading cause of death across the globe. Vocês estão vendo aqui o have na frente, né? Então, quando a gente vê um auxiliar na frente, a gente já vê aqui que é uma pergunta. Então, já vamos falar com entonação de pergunta. Haven't we learned anything from our past mistakes yet? Nós não aprendemos nada ainda nos nossos erros do passado. No português a gente coloca ainda lá na frente, mas no inglês ele está aqui atrás. Não aprendemos nada dos nossos erros do passado ainda. This is not about setting the direction of science or technology. It's about the sort of society we want, with the principles that we live by the beings we value. Então, isso não se trata de ajustar a direção da ciência ou da tecnologia. Isso é sobre o tipo de sociedade que nós queremos, os princípios que nós vivemos e os seres que nós damos valor. Aí está aqui, a concerned science teacher. Isso aqui veio de um professor de ciência preocupado. Vamos lá então. Depois de ler aqui o texto, vamos aqui seguir, ao contrário do que sugere o livro, de fazer logo o exercício, vamos seguir aqui para a explicação dos advérbios just, still, yet, already, aqui com present perfect. Ao utilizar o present perfect, são aplicados advérbios como just, still, yet, already para reforçar a comunicação. O just indica que a ação acabou de ocorrer e aparece antes do verbo principal. Geralmente é usado em frases afirmativas.
São nessas informações teóricas aqui que vocês devem se prender quando forem responder uma avaliação, porque são esse tipo de coisa que eu pergunto. Teoria de uso, certo? Aí tem aqui. I've just read that there's a new treatment for diabetes type 2. I have just read. Eu acabei de ler. Acabou de acontecer. Então, eu acabei de ler. Se você não tivesse o just, assim, eu li que existe um novo tratamento. Mas o just coloca, eu acabei de ler que existe um novo tratamento para diabetes tipo 2. E ele é usado... frases afirmativas. Está aqui, ó. Ele vem depois do auxiliar e vem antes do verbo principal. Ou seja, ele vem entre o auxiliar e o verbo. Certo? Indica que uma ação acabou de ocorrer e aparece antes do verbo principal. Antes do verbo é após o auxiliar. Ele vem entre os dois. Yet significa ainda, mas em frases negativas ou já em frases interrogativas, né? Ele tem esses dois significados. Se for na frase negativa, ele significa ainda. Se for na interrogativa, ele significa o já. Geralmente é usado ao final de frases. Have you called your mother yet? Você chamou a sua mãe? Já. Como ela é interrogativa, ele significa já, né? Você já chamou sua mãe? Aqui vem a negativa, que tem o doesn't. She doesn't know you're here yet. Ela não sabe que você está aqui ainda, porque na negativa ele significa ainda. Still. O still significa ainda, só que ele é usado para enfatizar algo e também ele é usado em frases negativas e tem uma posição diferente, né? Então vem aqui, ó, usado para enfatizar algo que está demorando a acontecer ou terminar. É usado em frases negativas e vem antes do have, do haven't ou do hasn't. Ou seja, diferente aqui desse ainda, que vem no final das frases, esse aqui ele é usado lá na frente e antes dos auxiliares, certo? They still haven't found a cure for Alzheimer's disease. Eles ainda não encontraram a cura para a doença de Alzheimer. Você não pode usar o still aqui no final, porque aqui no final é o lugar do yet. Already significa já e é usado somente em frases afirmativas depois do verbo auxiliar e antes do verbo principal. Então, tá aqui, ó. I've already shared my opinion with the Ethics Committee. Eu já compartilhei minha opinião com o comitê de ética. Então, é um já que é usado somente em frases afirmativas e vem depois do have ou do has. O still, aliás, e o outro já que nós temos é para frase negativa ou pergunta, que é usado lá no final. Então, vocês têm essas diferenças aí que tem que prestar atenção, certo? O just, ele parece um já, mas ele indica que algo aconteceu inesperadamente, certo? Então vamos lá, gente, fazer o exercício aqui, ó. A gente tem que ler a coluna do lado e circular as opções aqui de acordo com a definição que a gente encontrar de just, still, already and yet. A gente vai circular. Então vamos lá. Nós usamos o presente perfeito e o advérbio. Qual advérbio, né? Quando alguma coisa era esperada para acontecer, mas não aconteceu até o momento. Se ele é esperado para acontecer e não aconteceu ainda até o momento, nós temos um ainda, mas de uma forma que negativa. E, de acordo com o que nós vimos lá embaixo, o ainda de forma negativa, nós temos o yet. Então a gente vai circular o yet. Continuando, esse advérbio é usado em quê? Na negativa, certo? Na negativa. Se o ainda é usado na negativa, ele é o yet. Se o yet for usado como pergunta, ele significa já, né? Mas como a gente está falando de negativa, ele é o yet. Então esse advérbio é usado na negativa, em sentenças negativas, e normalmente ele vai aonde? No início ou no fim da sentença. Se a gente for olhar aqui no texto, a gente vai ver que ele vem
aqui no final das sentenças. Olha aqui, ó. They have already developed self-driving cars and food delivery drones, but they haven't, está aqui uma negativa, discovered a cure for a vaccine for HIV/AIDS yet. Então, era esperado que essas vacinas fossem descobertas, mas eles ainda não descobriram, ainda não aconteceu. Do mesmo jeito que fala aqui no exercício do lado, ainda não aconteceu, certo? Então, ele é usado na negativa e no fim da frase. Continuando. Nós usamos o we use the present perfect and the adverb, aí tem um desses três aqui, just to, already, to express that something happened before we expected. Então vamos lá. Para expressar que algo aconteceu antes do esperado. Desses três aqui, o que acontece antes do esperado é o already. A gente consegue ver aqui, ó. They have already developed self-driving cars. Então isso aqui aconteceu antes do esperado, porque esperava que acontecesse o quê? A descoberta da cura das vacinas para a AIDS, o vírus HIV. Ainda, e ainda não aconteceu. O que aconteceu já aconteceu, né? De forma antes do esperado, foi que foi desenvolvido carros que dirigem sozinhos e drones para entregar comida. Então, already é a nossa opção aqui na letra B. Esse advérbio é usado em que tipo de sentença? Negativa ou afirmativa? Ele é usado na afirmativa. Então, vamos circular aqui afirmativa, certo? E normalmente vai entre quem? O auxiliar e o sujeito ou o auxiliar e o verbo principal? Ele vai entre o auxiliar e o verbo principal. Tá lá escrito lá embaixo, né? Então vamos ver aqui, ó. O auxiliar é o have, tá ele aqui depois do auxiliar, e tá developed, que é o verbo principal. Então ele está entre um e outro. Ele está após o auxiliar e antes do verbo. Então ele é usado entre esses dois. Letra C. We use the present perfect and the adverb just to or yet to express an action, an event that happened immediately, before, now or very recently. Então vamos lá. É usado para expressar uma ação ou evento que aconteceu imediatamente antes ou muito recentemente. Então esse aí que aconteceu, que acabou de acontecer, aconteceu antes ou recentemente, é o just. Começa aqui o texto. Science have just created artificial mouse embryos. Acabaram de criar, acabou de acontecer isso aqui, gente. Eles acabaram de criar esse embrião artificial de rato. Então isso aqui é algo que é uma ação, é algo que expressa uma ação que acabou de acontecer. Aconteceu imediatamente, foi nesse momento agora ou muito recente. Então é o just, certo? O que mais que ele pergunta aqui? Esse advérbio é mais comumente usado na forma afirmativa ou negativa e em sentenças, né, nas sentenças afirmativas, e vai entre o que? O verbo auxiliar e o sujeito ou o verbo auxiliar e o verbo principal, né? Então o just ele é usado comumente na afirmativa e ele vai entre o verbo auxiliar e o verbo principal. A gente consegue ver isso aqui em cima aplicado no texto. Tá aqui, ó. Science have just created. Então, have, auxiliar, created, verbo principal. Então, ele está entre o auxiliar e o verbo principal. Essa que vocês vão marcar aqui na letra C. Entre o auxiliar e o verbo principal, certo? Letra D. We use present perfect and the verb. Um desses três aqui. Just, still, and already. Already to express an action was que expressa uma ação ou evento que era esperado, mas não aconteceu ou não terminou. O que é que expressa uma ação ou evento que não aconteceu e não terminou? Se não aconteceu, é um ainda não aconteceu, e se não terminou, um ainda não terminou. Por que
ele está colocando aqui com present perfect porque ainda não terminou, mas pode terminar. Você está no aguardo. Não aconteceu, mas pode acontecer ainda. Então a gente está falando de um ainda, certo? Que ainda é esse aí. Que ainda é esse aí. Nós temos um já. Nós temos um outro já aqui também. Nós temos uma coisa que expressa que o just que acabou de acontecer, o evento recente, então está fora, né? Porque acabou de acontecer, já terminou. E aqui está dizendo que não aconteceu ou não terminou. Então nós temos duas opções aqui. O already, que é já, mas é usado para expressões expressões afirmativas, né? Então está fora também, só nos resta o still, certo? Esse advérbio still é comumente usado de que forma? Se, gente, ainda não aconteceu ou não terminou, ele é usado na forma negativa, certo? E ele vai antes de quem? Ele vai entre quem? Vamos lá. Ele vai. Cadê ele aqui no texto? O still. Tá aqui, ó. But they still haven't found. Still haven't found. Ele vem antes do verbo auxiliar. Qual é a posição que ele coloca aqui? Ele vem antes de quem? O verbo auxiliar. Sentence and goes before. E vai antes do verbo auxiliar. Tá aqui ele, ó. Still, tá aqui o verbo auxiliar haven't. E tá aqui ele tá antes. Então, nossa opção para a letra D é aqui, ó. Negative e auxiliary verb. Essas duas aqui, certo? Vamos aqui para a página seguinte. Complete the sentence with the verbs just, still, already, or yet. The new iPhone has come out. I can't wait to see it. Come out. Foi mostrado, certo? O novo iPhone foi mostrado. Eu não posso esperar para vê-lo. Eu não posso esperar para vê-lo, né? Com a mãozinha no peito. Não posso esperar pra vê-lo. Então, o que foi que acabou de acontecer? Que o iPhone acabou de sair. Acabou de ser lançado. Então, você tem uma expressão aqui, ó, que precisa de um advérbio que tem esse entendimento de algo acabou de acontecer, que acabou de sair, que foi o iPhone, e que ele seja usado na afirmativa. Vocês estão vendo aqui que é uma sentença afirmativa, e entre o auxiliar e o verbo principal. Quem que vocês têm aí que descreve essa situação? Que foi algo que acabou de acontecer, né? É o just. Só pode ser o just. Letra B. The children haven't had their vaccines. As crianças, aqui o had é o verbo ter no passado, né, no particípio, e o haven't é negativo. As crianças não tiveram suas vacinas. Já ou ainda? Nós temos uma frase negativa e precisamos de um advérbio para dizer já ou ainda. Mas como é no final da frase, o único que vai no final da frase, vocês viram que é o yet. Então, as crianças ainda não tiveram suas vacinas, né? Crianças não tiveram suas vacinas ainda. Então, só pode ser o yet. Letra C. I suggest you wait for Dr. Mills right here at the laboratory. I've called his home number and no one answers, so I assume he has left home. Vamos lá, gente, vamos interpretar isso aqui. Eu sugiro que você espere pelo Dr. Mills aqui mesmo, né, no laboratório. I have, né, I've called, eu liguei, mas esse liguei é eu acabei de ligar, eu já liguei ou ainda não liguei, né? Então o que é que expressa que ele acabou de ligar? O just. Então, I have just called his home number. Acabei de ligar para a casa dele e ninguém atende. Se ele acabou de ligar para a casa dele e ninguém atende, quer dizer que ele não está lá, quer dizer que ele acabou de sair. Então, eu presumo que ele o quê?
acabou de sair. Que ele já saiu, né? Acabei de ligar, ele não atende, então que ele já saiu. Então, algo que aconteceu, então seria already. Ele já saiu. Letra D. I'm very worried about Sally. She sent me a text message that she was leaving an hour ago and hasn't arrived. Não chegou. Então, estou preocupado com a Sally, a respeito da Sally. Ela me enviou uma mensagem de texto que ela estava saindo, né? Leaving, 1 hora atrás. E não chegou. Se ela saiu atrás e não chegou, ainda não aconteceu. Então ela ainda não aconteceu. O que é. Qual é esse advérbio para mostrar que algo que era esperado acontecer, que ainda não aconteceu? Que era esperado terminar e que ainda não terminou. Nós vamos olhar aqui, nós temos o still. Algo está demorando para acontecer, porque ela saiu de casa e ainda não terminou. Certo? Então a gente vai usar o still aqui. And still hasn't arrived. Letra E. Hi mom. Has daddy told you the big news? Olha aqui, gente. Ele quer um advérbio que venha no final da frase em forma de que funcione na interrogativa. Então vamos lá. Oi mãe. O pai te falou sobre as novidades já? Ele já te falou? Qual que é esse advérbio que pode ser usado no fim da frase? Se ele for em forma afirmativa, ele tem um entendimento. Se ele for em forma negativa, ele tem outro entendimento. Então, o papai já te falou sobre as novidades já? Qual é esse já que pode vir no final? Se você olhar aqui, ó. Yet significa ainda em frase negativa ou já em interrogativa. Ela não sabe que você está aqui ainda. Você já chamou sua mãe, já ligou para sua mãe? Você ligou para sua mãe já? Papai te falou das novidades já? Então, mesmo aqui, ó. Yet. Aí continua. I have got a job at Google. I have o quê? Just, né? Eu acabei de conseguir um emprego no Google. Algo que não era esperado acontecer e que aconteceu recentemente, ó. Acabou de ocorrer. Geralmente faz afirmativas, certo? Então, tá aqui. Hi, mom. Então, tem um yet aqui no final. E I have just got a job at Google. Eu acabei de conseguir isso. Essas são as grandes novidades que ele perguntou se o pai já tinha falado, né? Letra F. We haven't tested the new medication on humans. We haven't tested the new medication on humans. Because we, I think, haven't received permission to start. Então vamos lá, gente. Nós testamos, nós ainda não, cadê? Me perdi aqui. Nós não testamos a nova medicação em humanos. Ainda não aconteceu. Porque nós ainda não recebemos permissão para começar. Então, tem dois aindas aqui. Qual que é a diferença aqui? A diferença, se a gente for olhar aqui na definição, é que um é usado no fim das frases e o outro é usado para enfatizar, né, para reforçar aquilo que está demorando a acontecer. E é usado em frases negativas e antes do haven't or hasn't. Então vamos ver como é que está aqui, ó. Aqui você tem um haven't. Então você vai colocar o advérbio antes dele. O advérbio que diz ainda, mas é usado antes do haven't ou do hasn't é o still. Então aqui, ó, still haven't, still hasn't. Então o still vai aqui que é o ainda. E o ainda que vem no fim da frase, porque no because já começa a outra frase, é o yet. Então você tem yet and still. Nós não testamos a nova medicação em humanos ainda, porque nós ainda não recebemos permissão para começar, certo?
Terceira, complete os diálogos abaixo. Have you seen the new robot vacuum cleaner yet? Você já viu o novo robô de limpeza a vácuo? Já? Já viu? Então a resposta é sim. Se você pergunta aqui com have, com present perfect, você vai responder com present perfect. Então, have you? Yes, I have. I have o quê? Eu já vi, né? Você já viu o novo robô de limpeza a vácuo? Sim, eu já vi. Então a primeira parte é yes, I have. E agora você vai colocar o já vi. Qual é o já que vem usado depois do auxiliar e antes do verbo principal? Né? É o already. Então, yes, I have. Aí o que vem depois do verbo principal para dizer já é o already. O verbo principal é o sim, né? Que é o verbo ver, mas vi no passado particípio, porque a gente está usando have. It, que é para significar o robot vacuum cleaner. Para você não ter que repetir tudo isso, você bota it, que é ele. Sim, eu já o vi, né? Aí ele continua aqui. It's unbelievable. It's unbelievable. Letra B. Aqui você tem uma resposta. Então, obviamente, aqui é uma pergunta, né? Yes, the Internet technician has just arrived. Então, a pergunta é: o técnico de internet já veio? Já chegou? Sim, o técnico de internet acabou de chegar. Então, vamos lá. Se você pergunta se ele já veio, você tem que usar um ainda ou um já, na verdade, mas é um já de forma de pergunta. E esse já vai no final. Então, o já que a gente tem no final da frase para fazer a pergunta é o yet. Então, a gente só vai usar o yet aqui no final. Então, ele coloca aqui, ó, has just arrived. Você tem uma construção aqui de presente perfeito. Se ele respondeu no presente perfeito, você vai perguntar no presente perfeito. Então, e a gente está se referindo ao Internet Technician. Então a gente vai usar a terceira pessoa, que é o próprio has. Has. Aí bota aqui, né? A pessoa. The Internet Technician. O verbo. Veio, né? Verbo vir. Come, came, come. Has the Internet Technician come yet? Interrogação. Essa é a pergunta. Yes, the Internet Technician has just arrived. Sim, o técnico de internet já chegou. Letra C. Has Susie had the quadruplets yet? Suzy já teve os quadros. Nossa senhora. Gêmeos de quádruplos, né? 4 filhos de uma vez. Que graça de Deus. Suzy já teve os 4? Não. Senão ela não teve os quádruplos ainda, né? Suzy teve os quádruplos já? Não. Ela ainda não teve os quádruplos já. Então, como seria isso daí? Não. Então, vamos considerar, gente, que Suzy seja um cachorro, né? Para a saúde da mulher, vamos considerar que Suzy seja uma cadela. Então, vamos lá aqui colocar... Por que a gente está considerando que o Suzy é um animal? Porque se fosse uma pessoa, aqui estaria have, né? Estaria have, provavelmente. Na verdade não, né? Porque a terceira pessoa é Suzy. Não dá para saber se Suzy é um cachorro, né? Ou uma pessoa. Uma cadela é uma pessoa. Terceira pessoa dá para confundir. Mas vamos lá, terceira pessoa. No. A gente pode considerar a pessoa e colocar she hasn't, né? She hasn't. Ou it hasn't se for animal. It hasn't. Se o já é na negativa e vem no final, a gente pode considerar
usar o yet, né? She hasn't had the quadruplets yet. Não, ela não teve os quádruplos, né? Ainda. Pode ser assim, ou a gente pode dizer que ela ainda está esperando ter algo que está demorando para acontecer. Então a gente pode usar um outro advérbio que é o still. A gente pode colocar aqui também. She still hasn't had the quadruplets, né? She still hasn't had the quadruplets. Você pode usar o yet no final ou usar o till depois do she. Pode fazer essas duas construções aí. Vamos aqui terminar esse exercício. Vamos lá agora aqui, letra D. Has the government passed the new law on science and innovation yet? Tem um yet aqui no final, então em forma de pergunta ele é já. Então o governo passou a nova lei de ciência e inovação, já passou? A resposta é negativa, então no, o governo é a terceira pessoa e não it hasn't, né? Ele é a terceira pessoa e não é sujeito próprio, ele é a terceira pessoa indefinida aqui. Então, no, it has, mais o not, né? No, it hasn't. A resposta curta a gente pode passar por aí, né? It hasn't yet. Ou a gente pode julgar que não passou ainda, mas espera-se que ainda passe. Então a gente pode usar o still de novo. It still hasn't. Da mesma forma que foi com a Suzy, a gente pode usar aqui com o governo. Ele não passou ainda, ou ele ainda não passou, mas ele ainda na frente não é mais o yet, é o still na frente do hasn't. Letra E, letra I, vamos lá. Aqui ele começa com a resposta, então, obviamente, o que você tem que escrever aqui é a pergunta. Yes, we have already decided to buy the self-driving car. Sim, nós já decidimos comprar o novo carro autodirigido, né? O carro, né, anda sozinho. Então a gente tem que fazer a pergunta: vocês já se decidiram a comprar o carro autodirigido? Então vamos lá. Você e, no caso, vocês, né? Que está usando o i aqui no plural. Então, have na frente, you decided to buy the self-driving car. Essa é a pergunta. Usar a mesma coisa que está aqui, ó. Have you decided to buy the self-driving car? Ele deixa a pergunta aqui bem fácil e ele pergunta sim e responde do mesmo jeito. We have decided, mas ele coloca aqui o advérbio para dar força. Nós já nos decidimos, certo? Essa foi bem fácil. Letra F, última aqui. Também é uma resposta que ele dá. No, the live stream hasn't started yet. Live stream seria a conexão ao vivo, né? Seria ali a conexão de um jogo, uma videoconferência, alguma coisa. A videoaula, no caso. Não, the live stream hasn't started yet. Então a pergunta é: o live stream já começou? Então, como a gente está usando aqui present perfect e o live stream não é um sujeito comum, a gente vai usar aqui, não é uma pessoa, a gente vai usar o has. Então, has the live stream started yet? A gente vai usar o mesmo yet, porque a gente vai usar o já no fim da pergunta, né? No final da frase, então pode ser o yet. Certo, gente? Espero ter ajudado vocês. Mandem suas dúvidas por e-mail ou postem lá no Google Classroom. Não vão com dúvidas lá para as avaliações e para depois estarem questionando coisas que realmente vocês nem dominaram e nem entenderam. E quanto mais eu respondo por e-mail, as pessoas querem teimar que está certo ou errado porque não entenderam o conteúdo. Então, vamos entender o conteúdo para poder fazer uma pergunta com propriedade. Tá bom? Então a gente se vê no próximo capítulo aí. Bye, bye.